noite. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, a partir do versículo de número 11, e estaremos lendo até o versículo de número 17. Apenas acompanhe na sua Bíblia o que está escrito. E ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez, na sua versão Almeida, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: este é aquele de quem eu disse, ele é o que vem depois de mim, tem a excelência, porque já existia antes de mim. E da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós percebemos aqui que quando João começa a escrever o seu evangelho, diferente dos outros evangelistas, Mateus começou a escrever sobre a genealogia de Jesus Cristo. Marcos começou escrevendo sobre as profecias do profeta Isaías acerca de João Batista e acerca do próprio Cristo. Lucas começou escrevendo sobre a história, falando dos governantes, para depois narrar o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo. Mas João começou o seu evangelho escrevendo sobre o verbo e sobre o princípio. E quando nós olhamos, o princípio de João está antes do princípio de Gênesis, porque no princípio de Gênesis você vê a terra sem forma e vazia, mas o princípio de João, ele disse que no princípio, aleluia, ele era o verbo, estava com Deus, era Deus, a palavra estava, ou seja, o verbo estava escrito junto a Deus, e nada do que foi feito se fez sem ele. Irmãos, quando eu disse aqui que é muito difícil conduzir a igreja a entender o que Deus quis, através da sua palavra, nos revelar dentro desse importante tema. Quando Paulo escreve a Tito, já foi mencionado aqui, nós vamos correr, dizendo: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. João diz que ele, Jesus, aquele que estava no princípio, diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a conheceram. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a reconheceram. Quando nós olhamos para esse texto, o Espírito de Deus me fez entender uma coisa muito importante, que trevas e luz são forças opostas, mas trevas e luz
não estão no mesmo nível de potencialidade. Uma pequena fagulha, uma pequena lâmpada ou uma vela pode iluminar todo um ambiente tomado pelas trevas. Isto quer dizer que a luz de Cristo que em ti brilha, a luz que em ti habita, ela é muito mais poderosa do que todas as trevas que cobrem este mundo. Aleluia! E isto é graça. Isto é graça. Vamos adiante. João continua dizendo que ele veio como testemunha para que se testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. E aí começa a manifestação da graça. Veio para os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Ninguém aqui que tenha nascido filho de pastor, filho de coordenador, filho do regente do coral, filho do maestro da banda, pode ser chamado filho de Deus, porque filho de Deus não é por parentesco, não é por aproximação sanguínea. Filho de Deus, somente aqueles que recebem a Jesus Cristo como Salvador. E João disse, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas os que o receberam, ele deu-lhes dádiva, deu o direito, deu gratuitamente a condição de ser filho de Deus. Nenhum valor monetário, aleluia, compraria ou pagaria um título de filho de Deus, porque todo o ouro do mundo é insuficiente para isto. Mas Jesus veio, Jesus se manifestou, Jesus veio como a graça manifesta para trazer salvação a todos os homens. Isto me faz entender, e João diz o seguinte: graça sobre graça, e a Bíblia nos mostra que a graça e a verdade estavam presentes quando da revelação dada a Moisés. Em Êxodo 34:6, passando, pois, o Senhor perante a sua face, chamou Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Contudo, Moisés não teve testemunho da plenitude da graça de Deus. A plenitude veio com o Verbo Jesus Cristo, que se fez carne. A plenitude da graça. Jesus se fez carne. Disse João, habitou entre nós. Desceu a este mundo miserável e vil, contaminado pelo pecado, manchado pela transgressão, inimigos de Deus, e ele se fez carne, habitou entre nós, aleluia. E João diz que ele deu a nós
o poder. O poder. Por isso que está em nós é maior do que o que está no mundo. Demônios, potestades, legiões. Mas o que está em nós é maior. Ah, se eu pudesse falar apenas sobre o poder. Ah, se eu pudesse descrever o que nos 21 capítulos do Evangelho de João está escrito em cada um deles acerca do poder, o poder que estava na vida de Jesus, o poder que se manifestou, e ele pode dizer isto, e alguém como João pode testificar acerca disso, porque o poder é algo que só pode dar quem possui, e ele possui poder. Poder. Costumo dizer que nós humanos somos muito egoístas, né? Tão egoístas que quando alguém sobe a um nível mais elevado de conhecimento, ele se orgulha disto e às vezes pisa em quem está embaixo. Tão egoístas que quando alguém sobe a um nível social ou profissional um pouco mais elevado, ele olha para as pessoas que estão ao redor como se elas estivessem embaixo e ele estivesse em cima. Mas nós estamos vendo que, aleluia, aqueles que receberam, ele deu poder. 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 Que esta igreja tem, que os crentes que estão aqui têm, e isto é graça, porque gratuitamente foi dado, você não pagou nada, não teve nenhum custo, ele sacrificou-se assim, ele morreu, ele deu a sua vida no madeiro, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, mas, aleluia, triunfou sobre a morte. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, o texto diz, e todos nós recebemos não apenas crer e declarar, mas receber é vivenciar, é experimentar. São os que foram feitos filhos de Deus, nasceram da vontade de Deus, e que recebem da plenitude e graça sobre graça. Crente que tem a graça de Deus, tem alegria, tem a paz, tem amor, é cordial, é tratável, é sincero, é humilde, é obediente, porque a graça, irmãos, é a graça, se ela é o próprio Jesus, é Ele que nos conduz, Ele que nos guia, Ele que nos sustenta. E parece que eu vejo esta graça me conduzindo e dizendo, Paulo, você não poderia estar mais vivo aqui, mas é por bondade minha, isto é graça para com você. Oh, você não teria nenhuma chance de estar aqui glorificando o meu nome, mas por graça eu tenho te sustentado, eu tenho alegrado o seu coração, eu não tenho deixado que a raiz de amargura, que o mal, que o adversário, que as lutas, que as batalhas te entristeçam, façam você decair, mas eu tenho te sustentado, Paulo. Entenda isto é graça, isto é graça. Você não pode fazer nada, você não tem capacidade, poder, nenhum alcance para isto, mas por eu ser um Deus cheio de graça, e por esta graça ter se manifestado, você foi alcançado. Graça. Graça. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. O nascimento espiritual, irmãos, é um dom de Deus concedido a cada crente
ele não pode vir por descendência humana, nem por qualquer ritual. Mas ao aceitar Jesus como meu Salvador, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, ele me declarou seu filho, sem questionar a minha descendência, sem questionar os pecados que eu havia praticado, sem questionar quem eu era, de onde eu vim, para onde eu iria, mas Ele me deu o privilégio, Ele me deu o direito, aleluia, é por isso que eu posso estar aqui, usando esse microfone, dirigindo a você esta palavra, porque Ele me deu direito, e só os filhos legítimos de Deus, nascidos através de Jesus Cristo, podem sim com ousadia proclamar e dizer: eu sou o filho de Deus. A graça operante na salvação. Pastor Manuel, mesmo sem ter combinado, muito sabiamente conduzido pelo Espírito de Deus, nos fez entoar esta noite um hino que há muito tempo não entoávamos. Vem, ó filho pródigo, vem. Aleluia. Aquele que a justiça humana condenaria. Aleluia. Aquilo que os perfeccionistas lançariam fora e diriam: nunca mais você tem oportunidade. Mas a graça chama. Veio o pródigo, veio. A graça chama o mais vil pecador. Aleluia, aleluia, a graça manifesta Jesus Cristo, aleluia, tocou em leprosos, curou paralíticos, falou e salvou mulheres adúlteras, esteve com pecadores, aleluia, foi combatido por alguns mestres, mas a graça me faz entender, aleluia, que aqui não há ninguém maior e nem menor do que eu, porque a graça me faz nivelar. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo escreveu no capítulo 3, versículo 24 da sua carta aos Romanos, dizendo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você pode contar testemunhos, ter boas recordações dos seus pais na fé, dos obreiros e homens de Deus que você conheceu, mas nenhum deles poderiam levar à condição que você está, porque só a graça poderia te alcançar, e te resgatar, e te transformar. Então, irmãos, eu percebo que precisamos sim nos conscientizar de que quando nós entramos aqui, ou em qualquer outro lugar, e dizemos: eu tenho a graça de Deus. Sabe, irmãos, o que o Espírito de Deus me diz?
que muitos de nós aqui não reclamamos quando ficamos 8 horas cumprindo uma jornada de trabalho. E alguns até mesmo ficam horas a fio nos seus postos de trabalho, sem mesmo se mover de um lugar para o outro, ou até mesmo ir ao banheiro, ou até mesmo tomar um copo d'água. Mas quando nós entramos nesse lugar para ficar 2 horas apenas, precisamos levantar, conversar, olhar o celular, e nós esquecemos que a graça está aqui. Está aqui. Ele não só se manifestou lá para trazer salvação, não, irmão, mas há uma continuidade desse processo. Por isso disse o apóstolo: graça sobre graça. Aceitar é uma etapa, mas viver a cada dia, vivendo na graça, andando na graça, permanecendo na graça. Aleluia! Aleluia! Talvez eu disse aqui, falando do filho pródigo, talvez nós excluiríamos alguns que não são da nossa preferência. Mas a graça se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça que é Jesus. Lembra o que Paulo escreveu acerca dele? Quando escreve aos Filipenses: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se, tomando forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Aleluia! Graça que se manifestou para todos, graça que justifica, graça que é inclusiva, porque se fosse usar qualquer outro critério que não a graça divina, alguém poderia ser excluído ou privado do amor de Deus em sua infinita graça. Não excluiu nenhuma pessoa em toda a terra. Através da graça podemos encarar as pessoas não com olhar de superioridade ou inferioridade, mas como iguais diante do amor de Deus. Aleluia! Aleluia! Que exemplos maravilhosos nos deixou Jesus. Que exemplo para ser seguido nos dias de hoje. Vou repetir: comeu com pecadores. Entrevistou-se com pessoas mais humildes. Até com pessoas que não eram benquistas ou bem faladas socialmente, como a mulher que estava na beira, a mulher samaritana. Mas a graça, glória a Jesus. Preste bem atenção nisso, meu irmão. Preste bem atenção nisto. Quando nós estamos impregnados pela graça, aleluia, aleluia, nós não conseguimos enxergar os defeitos, as falhas, as imperfeições,
Glória seja dada o nome de Jesus. Eu disse aqui há pouco tempo que quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé, nós não conseguimos enxergar as coisas ruins, as coisas negativas que estão ao nosso lado, porque quando nós fitamos os olhos nele, bendito seja Deus, nós vemos o quanto ele, aleluia, o quanto foi, e quanto é, e o quanto será, porque a nossa permanência, a nossa salvação não se resume só no tempo presente. Pastor Manuel disse aqui que quer ser um dos primeiros, aleluia. Pastor Manuel, não sei se haverá esta ordem, mas se houver, eu também queria ser o primeiro, mas já que o senhor disse que vai ser o primeiro, o importante é que eu chegue lá, segundo, terceiro, não tem importância, mas eu estou imaginando que nós vamos chegar todos juntos, viu? Eu acho que não vai chegar ninguém na frente e outro atrás, não, mas tudo isso, irmãos, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Por isso você foi incluído, eu fui incluído, nós fomos incluídos, a minha família espiritual que aqui está, foi incluída, e em toda a face da terra há pessoas que nunca vimos, nunca conhecemos, das mais diferentes classes sociais, vão estar lá neste grande dia, porque a graça de Deus se manifestou para trazer salvação a todos os homens. Concluindo aqui, irmãos, as horas já se foram. Dissemos então que a graça veio para todos, que a graça justifica, que a graça traz uma esperança da vida eterna. Jesus morreu para nos perdoar gratuitamente, só por amor. Só por amor. Aleluia. Pela graça nós somos perdoados. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Ninguém que tenha uma questão que seja levada aos tribunais, ao juiz, a um julgamento, você não consegue gratuitamente se livrar. É preciso pagar, e pagar caro. A sentença de condenação que pairava, que pesava contra nós, nenhum dinheiro poderia pagar. Aleluia. E se Jesus viesse aqui, cumprisse o seu ministério, voltasse para a glória, sem passar pela cruz, nós não alcançaríamos perdão nem salvação, porque, oh glória, tudo que você ouve acerca dele, todos os milagres que traz um impacto à sua alma, uma alegria ao seu coração. Se ele não morresse na cruz, nós continuaríamos miseravelmente perdidos. Mas o comentarista disse que ele morreu só por amor. Por amor. Pense um pouquinho nisso, irmãos. Pense um pouquinho nisto. Alguém que morre por amor. Alguém que morreu por você. Isto é graça, isto é graça, isto é graça. Aleluia. Aleluia. E é por isso que o evangelista Lucas recomenda, dizendo no seu capítulo 6, no verso 36, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. No item anterior, dizíamos que a justiça humana não apaga o erro, ela apenas condena. A justiça de Deus purifica o pecador, fazendo voltar a ser limpo como antes de cometer o pecado. Quando conhecemos o perdão incondicional de Deus, também aprendemos a perdoar as pessoas. Aleluia. Aleluia.
Não sejamos como o credor incompassivo, que teve a sua dívida perdoada, mas quando seu conservo o devia, ele o lançou na prisão. Conclusão: louvemos a Deus por sua maravilhosa graça. Porém, é importante que cada discípulo de Cristo tenha consciência da dinâmica da vida cristã, enquanto nessa terra, pois requer crescimento e atuação por meio desta mesma graça que se manifestou para nos salvar. Não se trata de esperarmos o retorno do Senhor passivamente indiferentes ao que está acontecendo ao nosso redor, mas capacitados pela graça de Deus, prossigamos e cumpramos a vocação que recebemos do Senhor. Que cada crente em Cristo Jesus, presente aqui nesta noite, possa meditar, irmãos, na importância desta palavra. Ah, pastor, a graça já se manifestou, eu estou salvo, e agora eu vou ficar passivamente esperando o retorno do Senhor. Não, irmãos. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Aleluia! Torne-se nas mãos do Senhor um instrumento para a glória do nome de Jesus, e você vai descobrir a cada dia o quanto esta graça operando na sua vida te fará crescer, enriquecer e te tornará cada vez mais íntimo do Senhor. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Continuemos orando, vigiando, trabalhando, fazendo tudo aquilo que pudermos para que esta graça não se afaste de nós. Pastor Davi, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus.